Boa noite, irmãos. Eu quero dizer aqui, em nome de nossa família, que estávamos com muitas saudades, mas assim, muitas. E eu quero dizer aqui, em nome de Jesus, eu amo cada um dos irmãos. E se você está aqui e pense assim, não, a mim não, tira isso do seu coração, em nome de Jesus. Porque este servo do Senhor, este seu servo, ama você. E é muito bom estar de volta. Eu estou muito feliz em estar de volta. E irmãos, nós fomos em outras igrejas e a gente não se sente em casa, é difícil. Mas aqui é a nossa casa e louvado seja Deus. Eu estava em uma igreja e estava num culto missionário. E o pastor falou assim, não, porque nós temos que pregar o evangelho a todo mundo. Aí eu falei no culto, amém. Todo mundo olhou para mim assim. Aí eu falei, eu não estou na minha igreja. Na minha igreja eu posso falar amém. Aqui não, ninguém fala amém lá. E eu não sabia. Aí eu mandei aquele amém que os irmãos conhecem. O povo ficou olhando para mim ali. É uma bênção estar de volta. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia junto comigo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 67. Eu convido você a ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, em seu capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 67. A palavra de Deus nos diz aqui o seguinte: então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Louvado seja Deus pela sua palavra. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Grande Deus, que a tua palavra fale poderosamente, Pai, aos corações aqui presentes. Teve gente aqui que veio atrás de uma resposta, ó Deus, e essa resposta será dada pela sua palavra. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O tema da mensagem dessa noite é a resposta que a alma buscou. Este é o tema pelo qual nós vamos meditar nessa noite. E eu quero começar com uma pergunta. Você segue a Jesus? Realmente você segue a Jesus? Se a sua resposta for sim, há uma outra pergunta. Por quê? Nós estamos diante de uma situação onde o nosso Senhor Jesus Cristo acabara de, entre aspas, perder muitos discípulos, e a palavra vai dizer discípulos, aprendizes. E por que esses aprendizes deixaram Jesus Cristo? Por conta de uma mensagem dura, por conta de uma mensagem firme, por conta de uma mensagem verdadeira. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse no versículo 26 que aqueles estavam indo atrás de Jesus por conta do pão. E não é assim. Muita gente tem seguido a Jesus pelo que ele pode dar, e não por quem ele realmente é. E nós conseguimos contemplar isso. Pessoas que vêm atrás das bênçãos do Senhor. Tem gente que está seguindo a Jesus atrás das bênçãos. Mas há aqueles que seguem a Jesus por quem Jesus é. E isso, irmãos, deve ser uma premissa na nossa vida. Porque quando nós seguimos a Jesus por quem Jesus é, a nossa perspectiva de vida muda completamente. E este seguir a Jesus precisa de um requisito importante, registrado lá em Lucas 9:23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa é a proposta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois de muita gente ter ido embora,
o Senhor Jesus vira para os 12 e pergunta: vocês também não querem ir? E essa pergunta de Jesus nos ensina muitas coisas. A primeira, que o nosso Senhor Jesus é seguro. Jesus não precisa de nós. Jesus não precisa do nosso favor. O nosso Senhor seguirá sendo Senhor comigo ou sem mim. Então quem precisa de Jesus sou eu. E por mais que o Senhor Jesus não precise de nós, Ele nos quer. Louvado seja Deus por isso. Ele quer se relacionar com você, Ele quer se relacionar comigo, mas dizer que Ele precisa, esse Jesus fraco e falso, pregado por muitos aí, dizendo que Jesus não resiste àqueles que choram diante dele. O nosso Senhor Jesus é todo poderoso, Ele é Deus. E como disse, Ele não precisa de nós. Somos nós que precisamos dEle. E Jesus seguiria sendo Jesus se os 12 o tivessem abandonado também. O Senhor continuaria sendo Deus. Continuaria fazendo a sua obra. Morreria na cruz do mesmo jeito. E Jesus pergunta para os 12: vocês também não querem ir? E Pedro dá uma resposta digna de Jesus. Porque Pedro vai dizer: para quem iremos nós? Aqueles que abandonaram o Senhor, eles enxergaram outras opções para as suas vidas. Mas Pedro não. Pedro disse assim: para quem iremos nós? Pedro poderia ter saído? Poderia. Pedro poderia continuar como pescador? Poderia. Pedro poderia fazer qualquer outra coisa, mas ele se coloca como uma espécie de porta-voz dos 12 e disse: para quem iremos nós? Ele enxergava em Jesus a única opção para a sua vida. E ele faz uma declaração dizendo: nós não temos para onde ir, só tu tens as palavras de vida eterna. E ele fala: nós temos crido e temos conhecido que tu és o Santo de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, Pedro deve ser também o nosso porta-voz, porque essa resposta nós também precisamos dar, porque temos muitas opções, entre aspas, na nossa vida, mas nós só devemos enxergar uma: o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estar perto de Jesus, estar andando com Jesus, estar seguindo a Jesus, estar esvaziando-se o tempo todo para ficar cheio do Senhor Jesus. E é interessante que a palavra de Deus nos diz quem Jesus é. Nos diz. O Senhor Jesus, aqui no Evangelho de João, diz 8 vezes: eu sou. 8 vezes. Uma delas: eu sou o Cristo. Onde Jesus disse isso para a mulher samaritana, e isso também está registrado em Marcos. Ele dizendo: eu sou o Cristo. Mas 7 vezes, aqui no Evangelho de João, Jesus diz eu sou, e só está registrado no Evangelho de João. Os 7 eu sou de Jesus. E este eu sou de Jesus mostra a resposta que a nossa alma necessita. Porque a decisão, irmãos, de viver em Jesus, viver por Jesus, deve ser radical. Nós não podemos, nós não devemos
desviar os nossos olhos de Jesus. Por quê, pastor? Porque é só Jesus que tem palavra de vida eterna. É só Jesus que é o Filho de Deus, o Santo de Deus. Mais ninguém. Então esses 7 eu sou que Jesus falou e está registrado exclusivamente no Evangelho de João, nos apresenta a resposta ou as respostas pelas quais nós devemos viver Jesus, respirar Jesus, focar em Jesus e deixar tudo aquilo que não agrada a Jesus de lado. No capítulo 6, que nós estamos lendo, nos versículos 35, 48 e 51, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Para quem iremos nós, se só Jesus é o pão da vida? Jesus disse: eu sou o pão vivo. Se você está aqui nessa noite, buscando alimento para a sua alma, se você está aqui nessa noite, buscando a saciedade, e você tem buscado em tantas outras coisas, deixa eu te dizer em nome de Jesus, você não encontrará nas outras coisas, porque só existe um pão da vida, e é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo, e Ele quer ser este pão para você. Muita gente tem buscado em religiões, em pessoas, em lugares, e são exploradas, enganadas. Só que, sendo Jesus o pão da vida, Ele não quer explorar você, muito pelo contrário, Ele quer salvar você. Para quem iremos nós, se só Jesus é o pão da vida? Em nenhum outro há salvação. E nós devemos considerar isso para a nossa vida. Nós devemos considerar que é só em Jesus que temos o alimento espiritual. É só em Jesus que temos a resposta, a palavra. É só em Jesus, em nenhum outro. Nunca idolatre homem, nunca estabeleça um pedestal para este homem, nunca idolatre igreja nenhuma, nunca, porque o único que alimenta, que pode alimentar a sua vida é Jesus. Nós somos instrumentos de Jesus, chamados por Jesus. Portanto, toda a glória é de Jesus. Ele que nos dá a palavra. Ele que nos deu o Espírito Santo. Jesus é o pão da vida. Para quem iremos nós, se só Jesus é o pão da vida? Para quem iremos nós, se só Jesus é a luz do mundo? Lá em João capítulo 8, versículo 12, capítulo 9, versículo 5, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus afirma 2 vezes, mas no capítulo 8, versículo 12, de uma forma específica, o Senhor disse que quem o segue também terá a luz da vida. Irmãos, o mundo não está em trevas. E tem tanto crente também andando nas trevas. Só que Jesus é a luz. E eu não sei você, mas eu acredito que a maioria aqui prefira a luz para fazer as coisas do que as trevas. Eu lembro que quando acabou a luz, um dia antes do catavento, e nós louvamos a Deus porque acabou em todos os lugares do bairro, menos nessa rede aqui, na rede da igreja. Na rede da igreja não acabou. Mas e pastor, e se tivesse acabado? Era da vontade de Jesus, vamos fazer o catavento sem luz mesmo. Mas graças a Deus não foi preciso. Mas nós ficamos lá em casa 3 dias sem luz. Outros ficaram 1 semana sem luz. É legal ficar sem luz? Agora aí no sentido espiritual. É terrível não ter luz, porque a luz indica uma direção.
A luz indica o caminho. A luz mostra aquilo que deve ser feito. E na vida espiritual só existe uma luz: Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Então, se você quer ter um direcionamento para a sua vida, se você quer ter luz na sua vida, você não encontrará em ninguém, você não encontrará em nenhum lugar, você só encontra na pessoa maravilhosa de Jesus. Para quem iremos nós, se só Jesus é a luz? Então, nós temos que ir em direção à luz. Nós devemos estar com a luz, porque é só Jesus quem ilumina a nossa vida. É só Jesus. É só Jesus que tira as pessoas das trevas do pecado, do vício, da angústia, do desespero. Então, se você veio aqui nessa noite buscando uma resposta que a sua alma tem procurado, a resposta é Jesus. Para quem iremos nós, se só Jesus é a luz? E este Jesus maravilhoso compartilha a sua luz com todos aqueles que o seguem. Mas para quem iremos nós, se só Jesus é a porta das ovelhas? Porque lá em João capítulo 10, nos versos 7 e 9, Jesus diz: eu sou a porta, e aquele que me segue, a minha ovelha, entra, sai e acha alimento. Os irmãos já pararam para pensar na profundidade disso? Quem é de Jesus tem liberdade, pode entrar, pode sair, e sempre terá alimento. Jesus afirma isso. Agora, para o ladrão, mercenário, Jesus é a porta que defende todos aqueles que estão no aprisco. Então, quando alguém te atacar, saiba, você estará protegido por Jesus. E o pastor fala bastante isso, entre a tragédia e você, Jesus está, é a porta. É a porta, é um instrumento de defesa. E essa porta para o ladrão é intransponível. Porque diabo não é mais forte que Jesus. Pecado não é mais forte que Jesus. A morte não é mais forte que Jesus. Nada e nem ninguém são mais fortes que Jesus. E é este Jesus que te protege, que te dá liberdade, que te dá segurança. É este Jesus. Para quem iremos nós, se só Jesus oferece liberdade? Eu não sei quem disse lá no retiro da mocidade, mas alguém disse assim: e o pessoal fala que crente é bobo, que crente não se diverte, que crente... Mas irmãos, a alegria dos nossos jovens ali, ouvindo a palavra do Senhor, e não foram mensagens de outro teor a não ser mensagens que confrontavam, porque foi isso que o Espírito nos conduziu. Mas a alegria em estar ali, em ouvir a palavra do Senhor, em desfrutar da comunhão, em ver pessoas confessando Jesus. Por quê? Porque nós estávamos seguros dentro do aprisco de Jesus. E nós aqui como igreja do Senhor, nós estamos dentro do aprisco de Jesus. Então vamos nos alegrar, vamos nos sentir seguros, porque estamos seguros mesmo. E nós temos liberdade para sair pela porta e trazer mais pessoas para este aprisco. Para quem iremos nós, se só Jesus é o bom pastor? Porque Jesus disse lá em João capítulo 10, versículos 11 e 14,
que eu sou, Jesus disse, eu sou o bom pastor. Irmãos, que dá a vida pelas ovelhas. Talvez você pense assim, alguém poderia dar a vida por mim. Será? Agora, eu tenho certeza que deu a vida dele por você. Jesus Cristo. O Senhor Jesus. E mesmo que alguém desse a vida por você, não ia resolver absolutamente nada. Sabe por quê? Porque todos nós, na condição de pecadores, não resolveria o problema que o pecado trouxe, porque Deus é santo. Então o sacrifício, a morte, precisava vir de alguém santo, puro, imaculado. E só existiu um homem santo, puro e imaculado que passou por essa terra, e o nome dele é Jesus. E ele morreu por nós, como pastor. E nós, na condição de ovelhas do Senhor Jesus, o que é que nós temos deste pastor? Alimento, cuidado. Sabe, irmãos, Jesus é o pastor que vai atrás da ovelha que sai. Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha que sai. O Senhor Jesus é o pastor que cura as feridas, que limpa as feridas. E você encontra isso onde? Em quem? Nós não encontramos isso em lugar nenhum. Nós não encontramos isso em pessoa alguma. Nós só encontramos isso no nosso sumo pastor, que é o Senhor Jesus. Então, para onde nós vamos? Nós vamos ser guiados pelas filosofias vãs deste mundo, que só trazem pensamentos do tipo, uma coisa eu sei, que nada sei. Essas filosofias vazias em si, nelas mesmas. Mas o nosso pastor não é assim, porque no nosso pastor há vida eterna, no nosso pastor há dignidade, no nosso pastor há verdade. Nenhuma outra divindade, nenhum outro anjo, ninguém deu a vida por você, apenas Cristo. De repente você está doente, saiba que este pastor quer tratar você. Às vezes o pastor precisa dar umas podadas, mas ele faz. Ele é o pastor que cuida das ovelhas em todas as horas. Para quem iremos nós, se só em Jesus nós encontramos tudo isso? Para quem? É interessante que Pedro diz, para quem iremos nós? E nós também temos que dizer, irmãos, para quem iremos nós? Só tu és o nosso pastor. Para quem iremos nós, se só Jesus é a ressurreição e a vida? Lá em João capítulo 11, versículo 25, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então de repente, você está com medo da morte. Qual é a resposta que você pode dar? Jesus é a resposta, porque Ele é o todo vitorioso. Afinal de contas, Ele venceu a morte e por isso nos condicionou a vencê-la também. E se Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, nós vamos enfrentar a morte, mas vamos enfrentar a morte ao lado de Jesus que a venceu. Louvado seja Deus! Em quem mais nós venceríamos a morte? Em quem mais? Pegue aí todos os deuses, profetas, pegue aí todos, que as pessoas que não conhecem a Jesus veneram. Me fale um que ressuscitou. Me fale um que venceu a morte. Um! Se alguém souber, porque não há.
O único que ressuscitou é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é por isso que nós temos que decidir, de maneira radical, estar em Jesus, com Jesus, amar a Jesus, viver por Jesus, colocar e estabelecer os mandamentos de Jesus em primeiro lugar. E esses mandamentos são: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O que isso significa? Que eu só vou amar o próximo como Deus quer se antes eu amar a Deus como Deus quer. E Deus deve estar acima de todas as coisas. Deus deve estar acima dos nossos sentimentos, da nossa personalidade. Deus deve estar acima das nossas opiniões. E Jesus garantiu que aqueles que fazem isso têm a sua própria luz, têm a sua presença. E aqueles que um dia confessaram Jesus como Senhor, se morrerem, não precisam ficar preocupados, porque aqueles que morrem com Cristo fecham os olhos aqui e abrem os olhos na presença dEle. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus nos disse isso. Uma outra coisa que o Senhor Jesus nos disse é que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na maioria das vezes que estamos evangelizando, as pessoas não sabem para onde vão. Elas não têm nenhum tipo de direcionamento. Elas querem viver suas vidas cada dia como se fosse o último. E elas vão fazendo coisas em busca dessa saciedade e simplesmente não encontram. Mas elas seguem procurando e o tempo passa. Conversando com uma pessoa ontem, um vizinho meu, ele disse: quanto tempo eu perdi? Eu trabalhava de segunda a sábado, e eu descia lá no bulevar e ficava tomando cerveja o dia inteiro, e não dava atenção para a minha família. Quanto tempo eu perdi? Vivia uma vida sem direção, sem rumo. E é interessante, irmãos, que nós temos uma direção, nós temos um caminho, nós temos algo para lutar. Nós temos algo muito grandioso, nós temos um sentido de vida, nós temos um caminho. A sua vida, se você segue a Jesus, não é uma vida vazia, não é uma vida sem propósito. Nós temos algo pelo qual nós devemos viver, e é Jesus. Ele é a verdade, e na condição de verdade, nós ficamos livres da mentira, das propostas enganosas de Satanás, nas propostas mentirosas de Satanás. Mas Jesus é a verdade, e nele está a verdade. Não existe verdade absoluta. Existe sim, e essa verdade é Jesus, que morreu, que ressuscitou, que está vivo, que está lá no céu, e que irá nos buscar para estarmos para sempre juntos dele. Essa é a verdade. Jesus é a verdade e a vida que Ele compartilha com todos aqueles que confessaram a Ele como Senhor e Salvador. Por isso que você, que um dia tomou essa decisão, pode dizer: eu tenho a vida eterna. Você pode dizer: eu tenho Jesus. Por quê? Porque Ele é a vida. Para quem iremos nós, se só Jesus é a vida? Para quem iremos nós, se só Jesus é a verdade? Para quem iremos nós, se só Jesus é o caminho? Nós vamos seguir por esses caminhos estranhos, sendo que nós temos um caminho seguro,
nós temos um caminho reto, nós temos um caminho verdadeiro, nós temos um caminho que nos leva ao Pai, nós temos um caminho que nos traz tranquilidade em meio a dificuldades, que nos traz cuidado em meio ao desespero. Nós temos um caminho, nós temos o caminho chamado Jesus. Para quem iremos nós? Se você veio aqui atrás de uma direção, eis a resposta que a sua alma vem buscando: Jesus é o caminho para você. Se você veio atrás de uma verdade, eis a resposta para a sua alma: Jesus é a verdade. E se você precisa de vida, eis a resposta para a sua alma: Jesus é a vida. E por último, lá em João 15, 1 e 5, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. E lá no capítulo 15, Jesus nos diz que é a fonte de todo fruto. Ele é a videira verdadeira. O Senhor é a fonte de todos os frutos que são produzidos aqui e nos outros lugares que professam a fé verdadeira em Jesus. Almas são salvas. Qual é a fonte? Jesus. Coral canta. Louvores entoados a Deus, qual é a fonte? Jesus. Nós estamos aqui ensinando, pregando a palavra de Deus, qual é a fonte? Jesus. Pastor Fernando tocando lá o piano com os outros pianistas, qual é a fonte? Jesus. O ministério infantil trabalhando, servindo a Deus, cuidando das nossas crianças, ensinando as nossas crianças, pregando para as nossas crianças, qual é a fonte? Jesus. O AME, pregando o evangelho de Jesus a pessoas que estão para morrer, pregando o evangelho de Jesus para mulheres que sofrem, para pessoas que estão em situação difícil, qual é a fonte que faz esse povo se levantar uma vez por mês, sair cedo e ficar o dia inteiro servindo ao Senhor? Jesus é a fonte. É por isso que nós, como igreja do Senhor, devemos seguir caminhando, porque a fonte que é Jesus é inesgotável, e quanto mais nós fazemos para Jesus, amando a Jesus, mais de Jesus nós vamos ter, e Jesus vai nos limpar para que nós continuemos a produzir mais fruto. Jesus é a fonte da nossa vida, Jesus é a fonte da nossa alegria, Jesus é a fonte que nos fortalece dia após dia para enfrentarmos os dilemas do mundo. Jesus é a nossa fonte. Glorificado seja o Senhor para sempre. A fonte é Jesus, irmãos. Para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Decida nessa noite, em nome de Jesus, viver por Cristo. E você que está aqui e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, Jesus é a resposta para a sua dor, para o vazio que você tem aí. Essa mensagem apresentou a resposta para a sua alma. E você, meu irmão, que tem buscado em outro lugar a sua fonte de alegria, força, satisfação, você não encontrará, só encontrará em Jesus. Essa mensagem nos veio lembrar que a nossa vida é Cristo, que nossa certeza é Cristo, que nossa alegria é Cristo, que a nossa vitória é Cristo, que a nossa salvação vem de Cristo, que o amor que temos por Deus vem de Cristo. Viva por Cristo e sua alma será cheia de sua graça, de seu poder. Cristo é a resposta que nossa alma buscou, e que Deus nos abençoe.